E para quem ainda não sabe, o TPM está fazendo a promoção do Dia dos Namorados. Você pode concorrer a um jantar a dois e outras surpresas no dia 12 de junho. Basta enviar e-mail para a gente ou uma carta contando a sua história de amor. A mais romântica será a vencedora. Então escreve e manda agora para o e-mail que é tpm.promo@gmail.com ou também pode enviar a sua carta para o endereço que é a Avenida Farroupilha, 8001, bairro São José, em Canoas, no CEP, que é o 92.450-900, até o dia 1º de junho. E se ficou com alguma dúvida, confere a nossa página do Facebook, que tem mais informações, facebook.com/programa Tudo Pra Mulher. Não pode perder essa promoção. Bem, agora tem mais um Antenada com a nossa fofa, a Dominique. Confere aí. Oi, minhas lindas! Além do baby do casal 20, Grazi Massafera e Cauã Raymond, nasceu na última semana a pequena Betina, neta do diretor Marcos Paulo e da atriz Renata Sorrá. Que gracinha! Ibar Rafael, a mulher mais sexy do mundo, confessa que se casaria com Justin Bieber. Isso mesmo! Apesar de falar em tom de brincadeira, a modelo israelense confessou que acha o cantor bem interessante. Fala sério, né? A esposa de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro, publicou na internet as primeiras imagens da filha Rafaela, após cirurgia para corrigir a esterose crâniofacial. A menina de apenas 2 anos nasceu com esta má formação óssea do crânio. A gente torce para que ela se recupere bem. Bom, eu fico por aqui, mas semana que vem eu chego chegando aqui no TPM novamente. Um super beijo pra você, Claudinha, e pra vocês, meninas. Fui! Um super beijo, Dominique. Bem, agora eu converso com a arquiteta Flávia Parmegiani sobre o living estendido aqui no nosso quadro Decorar com Elegância Imóvel. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que é o living estendido, para quem não sabe, né? Living estendido é o significado quando você tem a sala de estar, jantar ou também a cozinha, tudo integrado num só ambiente. Está se usando muito hoje em dia nessa questão de integração de ambientes, porque os apartamentos, né, modernos estão cada vez menores, as famílias estão menores e os apartamentos menores, as pessoas que gostam de um pouco mais de espaço, né, muitas vezes optam por essa questão da união, né, que dá essa sensação de um ambiente maior. Maior, né? Isso, é a ilusão de ótica de um ambiente maior. É uma ilusão de ótica. Quando eu nivelo, né, quando eu uno os meus ambientes, eu preciso nivelar os pisos? Se possível, sim, fica melhor, né, até porque evita acidentes e fica melhor a locomoção. Nivelar e colocar o mesmo tipo de piso, né? Por exemplo, quando eu tenho ambientes diferentes na minha casa, eu posso colocar, por exemplo, um tabuão, né? Um laminado na sala, colocar um outro tipo de piso na cozinha, né? Quando eu tenho o ambiente integrado, sempre o mesmo piso. Você pode deixar o piso que vem pela construtora na parte da cozinha e usar, que eles nunca entregam, o piso diferente na sala. Então, você opta por o mesmo piso da cozinha ou laminado, né? E na cozinha piso frio. Pode também tirar o piso frio da cozinha e vir com o laminado até a cozinha. Você pode usar o piso Mas frio. é indicado? Não tem problema colocar um laminado na cozinha? Não, porque hoje em dia o laminado é encaixado, né? Então, se houver um vazamento, fica fácil de retirar, retirar. E colocar um outro. Isso. A Flávia trouxe algumas imagens para a gente visualizar essa questão do living estendido. Sim. Tem umas imagens ali, ó, olha que lindo. Ó, uma sala de estar e jantar integrados. E aí... E ainda a gente tem um home office lá no cantinho esquerdo. Isso aí seria o living, na verdade a sala de estar, a sala de jantar e mais a sacada. Uma sacada que foi usada para um home office. Ali eu preciso ter um vidro temperado, não na sacada. O próprio vidro temperado. A sacada já pede um vidro temperado, né, pela resistência. Mas quando eu for fazer uma obra dessas, Flávia, eu preciso verificar toda a questão da estrutura do prédio, né? Sim. Eu não posso sair fazendo uma obra retirando, de repente, uma parede ali da sacada, sem uma orientação ali do condomínio. Do condomínio, né? Se é um prédio novo, você pode já pedir na própria assinatura da tua aquisição, que seja uma sacada estendida. Que tipo de piso que a gente tem ali? A gente tem um piso frio,
que seria provavelmente porcelanato. Porcelanato é aquele que brilha? É, tem um certo brilho, isso. As placas são grandes. Placas grandes com certo brilho, né? Isso. Vamos passar para a próxima imagem. Muita planta também na decoração, né? Espelhos também. Iluminação. Ó, aí uma outra situação. Nós temos a sala, né? E no canto do lado direito, a sala de jantar. Um fundo com espelhos, a gente tem iluminação, quadros. O apartamento, geralmente, quando se adquire um imóvel, ele nunca vem assim. Nunca vem assim. A pessoa é que faz essa... Você vai ter que fazer o gesso, né? A iluminação, só vem a principal. E o piso também. Senão ali seria dividido. Seria dividido. Você pode pedir dividido, né? Mas ultimamente eles mandam tudo integrado. Tipos de piso que eu posso usar, além do que tu falaste, né? Que é o porcelanato, o laminado. Daí a gente também tem o carpete, né? Mas carpete com cozinha? Não, daí já não, né? Mas aí não seria um living estendido, porque o living estendido dá para usar na cozinha também, né? Tu falaste. Mas de repente a cozinha pode não estar integrado, né, ao ambiente. Daí você usa só o carpete no corredor e na sala de estar e jantar. E também a gente tem uma situação que pode ser um piso queimado também, que é o cimento queimado, que também a gente considera piso frio. Cimento queimado, esse Isso. eu não conheço. É um outro tipo de É uma piso. situação que limita o porcelanato, porém não tem o brilho do porcelanato. Ele é opaco. Ele ficou opaco, né? Legal. Ali a gente está vendo uma mesa, né, de jantar. Que tipos de mesa eu posso usar no meu living estendido? Bem, a gente tem que levar em consideração quantas pessoas você quer que ocupem aquela mesa de jantar e o espaço físico que você terá no teu imóvel, né? Uhum. Aquela ali deu para usar uma mesa de 6 pessoas. Às vezes acontece que a gente tem que usar uma mesa para 5 pessoas, que você tem que encaixar essa mesa contra a parede, e daí fica 4, 2 de cada lado e uma na ponta, né? Às vezes só dá para colocar 4 pessoas. Geralmente é 4, 5 e 6. Mas essa mesa, por exemplo, ela precisa respeitar todo o restante da decoração do living, né? Porque, por exemplo, Flávia, quando eu tenho os ambientes bem separados, eu posso ter um ambiente mais sofisticado, um ambiente um pouco mais rústico. Uhum. Quando eu tenho um living, né, estendido, eu tenho que respeitar esse padrão, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma mesa de ratã com o restante dos meus móveis mais sofisticados, né? Não seria muito sofisticado e assim também não muito clássico, né? Porque uma mesa de ratã não combina com um móvel clássico. Seria mais nessa proporção. Precisa cuidar essa questão também, né? De estilos. Nessa situação, a gente tem um piso de madeira, né? Que seria um laminado ou madeira mesmo, né? E a gente tem uma mesa também de 6 lugares, né? Aquela luminária ali tá super em alta também. Bem centralizada, proporcional ao tamanho da mesa. Ó. Esse aí era uma sacada? Aquela janela ali a gente tem, na verdade, é assim, ó, tem apartamentos que não existe a sacada, mas porém a janela é mais baixa e te dá a sensação que fosse uma sacada, que tu estivesse estendendo a sacada. Mas, na verdade, a situação aí não aconteceu. Não. Sofás, né? A gente tem um sofá claro ali. Que tipos de sofás que eu posso usar no meu living? Bem, o sofá vai depender do espaço físico onde vai ficar a televisão, né? E o que comporta. No caso ali, como a gente estava... Ele é um ambiente retangular, então você está dividindo sala de estar e jantar. Então, o ideal é que o sofá seja reto, e que você trabalhe umas poltronas como não aparece muito, mas tem 2 no fundo ao lado sofá dele reto, ali. Tu falas não, por exemplo, como esse de curva que a gente tem aqui. Aí não fica bem. Ali naquela situação, às vezes a cliente também não gosta, né? Varia muito, né? Ali poderia colocar um sofá em L, não quer dizer que não poderia.
Mas às vezes o cliente não gosta. Melhor, até porque nessa questão de decoração não tem muito hoje em dia, né, Flávia? O que posso, o que não possa, né? Depende muito do gosto da pessoa. Desde que não fique apertado, tenha uma boa circulação. Certeza. Tu tem que fazer o ambiente ficar com a tua personalidade, não com a dos outros, né? Quem tem um living estendido que engloba aí também uma cozinha junto, né? Por exemplo, a pessoa tem ali o que seria uma sacada, sala de estar, de jantar, e até a cozinha junto. A gente viu numa revista de decoração até um tempo atrás que tinha um super ambiente, assim, né? Os lofts são um exemplo disso. Precisa ter uma coifa. Precisa, com certeza. Os contatos da Elegância. 30 31 0001 e 30 31 0002. Flávia, muito obrigada pela presença aqui no programa. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais. Ainda para você, um super beijo. Fica com Deus.